Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nas lamentações do profeta Jeremias. Jeremias é chamado, conhecido, como o profeta chorão, porque ele se derrama em lágrimas por Israel, ele chora por Israel. E as lamentações do profeta são as lamentações pelo estado em que estava Israel, no período do exílio da Babilônia, quando Israel foi devastado. Na verdade, o reino do sul foi devastado num exílio, num programa de limpeza étnica, de antissemitismo que houve na invasão da Babilônia, que quiseram acabar, quiseram obliterar completamente Israel do mapa. E o profeta chora, o profeta lamenta esse estado de coisas. Por isso é que ele é chamado o profeta chorão. Ele não entende como é que Israel, sendo a menina dos olhos de Deus, passa por um momento tão difícil, tão complicado. E no capítulo 3 das Lamentações do profeta, a partir do versículo de número 20, o texto diz assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu me lembro de tudo, mas eu também me lembro do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança, para aquele cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Deixa eu ter um momento de oração antes de falar com vocês. Querido Deus, dá-nos da Tua graça, ao meditarmos nessa porção das Escrituras, suscita em nós esperança para este novo ano que começa, dentro de mais alguns dias apenas. Não deixa o nosso coração desfalecer. Não deixa, ó Deus, as nossas forças se acabarem. Ajuda-nos a dar mais um passo, mais um dia, mais uma manhã, porque o texto nos diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. É assim que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Alguns dizem que este ano que vai embora foi um dos mais horríveis desses últimos tempos. Foram anos agonizantes, desesperadores para alguns lugares da humanidade. O que podia dar errado, deu. Será que os pessimistas estão com a razão? Afinal de contas, nós estamos atolados politicamente.
No Brasil, por exemplo, a nossa situação política não tem saída aparente, sem perspectiva animadora. Nós não sabemos que rumo o Brasil vai tomar e como será. Sabemos agora, nós os brasileiros, que nenhum partido político, nenhuma ideologia, pelo menos que tenha aportado no Brasil, seja de esquerda ou seja de direita, está acima do bem e do mal. Nenhuma. Nós, brasileiros, aprendemos a duras penas que o poder do dinheiro é avassalador. E que o dinheiro corrompe, sim. Corrompe igrejas, corrompe partidos políticos, corrompe empresas multinacionais, corrompe gente. O dinheiro é uma força avassaladora. Esse ano foi terrível para o Brasil. Batemos a mais de 58 mil assassinatos de forma violenta nesse país. Mais de 58 mil brasileiros, maioria pobre, negro e da periferia. Morreu a maioria de rapazes e moças, sem futuro nenhum, encurralados em favelas, que a gente agora achou um nome mais bonito. Tratamos como comunidades, que na verdade é uma forma menos agressiva de falar favela, mas é favela. O que podia dar errado nesse ano deu. Na geopolítica, com o surgimento desse Estado Islâmico, com a guerra da Síria, com levas e levas de imigrantes, refugiados, homens e mulheres em nada diferente de nós, nem mais e nem pecadores do que eu e você, tiveram que sair de casa com a roupa do corpo, para atravessar o mar num barco frágil, se expor a uma outra cultura que não os quer, porque eles estão com as casas, as famílias destruídas pela guerra. Toda guerra é insana, toda guerra é louca, mas parece-me que essas guerras que estamos lutando ultimamente conseguem ser piores. Ninguém se sente mais seguro no mundo. Pode explodir uma bomba numa corrida de maratona, como aconteceu em Boston. Pode acontecer numa casa de espetáculo, como aconteceu em Paris. Pode ser o avião que você está viajando, que vai explodir no ar, como aconteceu no Egito. Pode ser numa clínica para pessoas com deficiências, como aconteceu nos Estados Unidos. O mundo deixou de ser um lugar seguro para nós. E nesse quadro pessimista que vivemos hoje, e é um quadro pessimista, difícil, pouca resposta nós temos tido da religião. Não fosse o Papa Francisco, que se tornou uma voz de bom senso, uma voz de equilíbrio, uma voz de paz. O mundo religioso causa constrangimentos à torta e à direita. Aqui no Brasil, por exemplo, as igrejas neopentecostais se sucedem em bizarrices. Os cultos viraram verdadeiras sessões de feitiçaria. Deus, em muitas igrejas chamadas pentecostais, não passa de um Deus tapa-buracos.
resolvendo o problema de vaga de estacionamento e dando carro de presente a um e a outro. Nesses dias eu me revoltei porque vi uma pessoa passar numa picape Fiat e no vidro traseiro da picape estava assim: Deus me deu de presente. Aí eu falei comigo mesmo: interessante, seu bobo, que Deus deu para o Eduardo Cunha uma Porsche Cayenne e te deu uma picape Fiat. Deus dá vaga de estacionamento, mas não consegue resolver o nosso problema da dengue, da chikungunya e agora dessa coisa pavorosa que está nos assustando o Brasil afora, que é a epidemia de Zika, que está produzindo crianças com microcefalia. Que quadro dantesco, terrível, vivemos no mundo hoje. Essa é uma perspectiva pessimista, muito parecida, muito igual à perspectiva pessimista que o profeta Jeremias viu nos seus dias, quando ele olhou para Israel, quando ele olhou para o Estado de Israel, o Estado não o Estado político, mas o Estado em que se encontrava Israel, nas circunstâncias que Israel enfrentava. E ele disse que quando ele olhava para essas circunstâncias, ele disse assim: quando eu me lembro do quadro terrível que Israel atravessa, no versículo de número 20, ele disse: minha alma desfalece dentro de mim, faltam-me forças, eu fico sem ânimo, eu não consigo dar o próximo passo. Porque nós vivemos hoje uma situação muito parecida. Parece que nós estamos numa ponte suspensa entre dois abismos. E as cordas que sustentam essa ponte suspensa estão corroídas. Do lado de cá estão as nossas certezas que não deram certo. Do lado de lá do abismo estão as pessoas que nós discordamos, que também não deram certo. E a gente não sabe como é que vai ser a travessia desse abismo. Vivemos no meio de tantos barulhos, de tantas notícias. Vivemos num mundo que a gente nem sabe mais se os barulhos que a gente ouve são música ou se as músicas que a gente ouve são barulho. Vivemos num mundo em que nós não conhecemos mais direito da esquerda, o norte do sul. Ficamos apavorados porque a gente não sabe mais como é que vai ser as coisas, como é que vão ser as coisas e para onde vai a história da humanidade nesses próximos anos com o aquecimento global. Por 7 anos seguidos já, 7 anos seguidos, a humanidade registra as temperaturas mais altas já registradas na história. 7 anos seguidos. As calotas polares estão derretendo. A Groenlândia, com seus glaciais, está derretendo e inundando o mar com água que não era para ser derramada no mar. E nesse quadro terrível que nós enfrentamos, terrível que a humanidade atravessa, o profeta disse: a minha alma desfalece dentro de mim. E eu sei que existem pessoas aqui hoje que estão com a alma desfalecida. Falta-lhe vontade de viver, falta elan, falta uma bandeira para você erguer, falta uma causa pela qual você militar, falta um evento pelo qual você se empolgar, falta algo pelo qual você se doar. Nós estamos na beira do cinismo. E nesse quadro, o profeta disse: não, eu não vou deixar que minha alma continue desfalecida. Eu vou fazer o seguinte, e aí ele diz no versículo de número 22,
Versículo, na verdade, versículo 21 e o 22. Ele diz assim: eu vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Eu vou trazer à minha mente o que pode renovar dentro de mim a esperança. Porque se eu ficar habitando, se eu continuar habitando nessas notícias ruins, se eu continuar viciado em programa policial de fim de tarde, se eu continuar aceitando os hashtags de briga e de violência e de até pastores evangélicos que falam cuspindo ódio, se eu continuar assim, eu não vou conseguir sobreviver. Isso o profeta disse: não, eu vou mudar o ritmo. Eu vou mudar a minha forma de pensar, porque eu preciso renovar dentro de mim a esperança. E eu quero que você hoje mude de marcha, mude de sintonia, que você mude de faixa, que você mude de Facebook ou de Twitter. Como que o profeta faz isso? Ele disse: eu quero trazer à minha memória coisas boas. E aí ele diz assim: para a gente ter esperança de volta, a gente tem que montar um álbum na nossa cabeça, montar um álbum de boas recordações. Eu sei que álbum hoje está fora de moda, é demodê. Antigamente a gente tinha álbum. Quem é da minha idade aqui sabe o que eu estou falando. A moçada já não sabe mais o que é álbum. Porque quando a gente era da outra geração, do século passado, quando a gente ia tirar fotografia, a gente comprava um filme. Custava caro pra caramba, o filme. Geralmente o filme vinha com 12, 24. Você só podia bater 12, 24 e às vezes, alguns filmes excepcionais, 36 fotos. Então quando a gente ia bater uma foto, tinha sempre alguém da família que dizia assim: não bate fotografia de besteira, custa caro. Porque ainda tinha um segundo mico, quando você batia fotografia. É que você mandava revelar. Geralmente passava uma semana revelando, você ficava louco para ver o que era que você tinha tirado fotografia. Quando as fotografias chegaram, que você pagou para revelar, tinha pelo menos das 24 fotos, umas 8 que não prestavam para nada. E você ficava louco da vida dizendo: como eu fui burro de bater aquela foto. Não existia selfie. Ninguém batia selfie. Era muito, eu não me lembro de ter batido um selfie na minha vida. Então a fotografia era uma coisa valiosa. Quando você tinha, num filme de 24 poses, que você pagou pelo filme, pagou para revelar, e você tinha das 24, pelo menos umas 15 ou 16 fotos que eram boas, essas fotos iam para o álbum. E aí você comprava o álbum, montava o álbum. E eu tenho lá em casa, dentro do nosso guarda-roupa, vários álbuns. Hoje ninguém tem mais álbum. Primeiro porque ninguém valoriza foto. Eu desses fui olhar aqui no meu celular quantas fotografias eu tinha armazenado aqui. Tinha 2.000 e tantas fotos. Não sei nem o que fazer com elas. Não tem mais álbum, está tudo aqui. Se um dia eu for assaltado, some tudo. Ter álbum é uma forma de você guardar o que já morreu.
que é o tempo, que acabou. Então havia antigamente uma cultura de você guardar o tempo que já passou, que era uma cultura de guardar esse tempo com carinho, de montar o álbum, de colar, de colocar as molduras nas fotografias. Algumas pessoas escreviam embaixo alguma coisa sobre aquela fotografia, sobre aquele tempo, sobre aquele dia. E aí depois, anos depois, você abria o álbum e olhava o álbum e dizia: que coisa linda, que tempo bom, olha a moda como mudou, olha como a gente era cafona. Eu usava uns sapatos altos assim, com base, e umas calças boca de sino por cima do sapato. Dia desse me mostraram uma foto minha assim, eu morri de vergonha. Tremendão. Nunca imaginei que o tremendão um dia ia ser pastor. O que é a vida? A vida é a arte de guardar memórias. Algumas a gente guarda em álbuns. Outras a gente guarda muito profundamente no coração. E quando o álbum lembra aquilo que foi guardado no coração, tem um valor excepcional. Uma prima minha me deu uma fotografia que os pais delas bateram da minha família, quando eu tinha 8 anos de idade e morava em Londrina, no Paraná. Quando eu vi a fotografia, eu comecei a chorar. Porque aquela fotografia me levou, me transportou a Londrina, num tempo tão bonito da nossa vida. Chorei com a foto, olhando meu pai e minha mãe que já morreram. Olhando meu rosto e tentando me identificar com aquele menino, com o cabelinho cortado. Meu pai cortava o cabelo da gente à la militar e chamava Príncipe de Gales. E eu olhando aquela foto, a fotografia teve ressonância com o meu coração. O que é a vida? A vida é a arte de guardar memórias. E a pergunta que eu quero fazer a você hoje é: quais são as fotografias da vida que você está guardando no seu coração? Porque um dia, diante do quadro dramático, trágico, diante da tragédia, você vai ter que buscar nesses álbuns, essas recordações, essa memória, que pode trazer esperança para você. E o que pode trazer para a nossa esperança é se as nossas recordações forem boas, gentis, se as nossas recordações forem agradáveis. O que é que você guarda da vida? Por isso é que o ambiente da igreja é um ambiente tão fértil para ajudar você. Porque aqui nós queremos trazer você aquilo que é nobre, aquilo que é de boa fama, aquilo que é louvável, para você se encher não de lixo, para você se encher na vida não de porcaria e não de notícias só derrotistas, você se encher de esperança. Essa manhã, não foi por acaso, o Marcos, irmão nosso que está aqui do meu lado, falou para mim que o pai dele, velhinho, está morrendo. Muito debilitado, frágil, já idoso. Está sofrendo muito. E eu lembrei também do meu pai, que demorou muito tempo para ele morrer com Alzheimer. E foi num processo de decadência. Meu pai foi mirrando, foi encolhendo, foi se fragilizando. Ele morava em Fortaleza, e um dia ele estava muito mal, eu fui a Fortaleza. Quando eu cheguei, ele estava com muita febre, já com escara no corpo, aquelas feridas de quem fica muito tempo deitado.
se alimentando por uma sonda direto no estômago. Nós chamamos uma ambulância particular. Eles subiram com uma lona com 6 empunhaduras. Eu e meu irmão ajudamos segurando a empunhadura dessa lona, servindo de maca. Mais 2 enfermeiros pegaram as outras empunhaduras. E nós descemos com meu pai, porque o apartamento que ele morava não tinha nem elevador. Pelas escadas, descendo pelas escadas, e meu pai dentro daquela lona. Aquele pinguinho de gente, um pinguinho de gente, pele e osso. E eu lembrei, hoje, quando o Marcos estava me falando do pai dele, que se um dia, se eu não morrer de repente, se eu não morrer de um acidente, se eu não morrer de um infarto, se eu não morrer de repente, se eu morrer de velhice, esse será o meu caminho, esse será o seu caminho. Porque o nosso corpo, ele se debilita, ele enfraquece, a gente perde massa muscular. E vai chegar um dia, na sua história, na minha história e na história de todos nós aqui, se você não morrer de repente, eu não quero que ninguém aqui morra de repente, que você não terá futuro. Você só terá memórias. Que o futuro para você está acamado. O futuro seu é suportar aquela doença. O seu futuro é sobreviver mais um dia com a sonda direta no estômago. Tem mais futuro. A única riqueza que você vai ter serão as suas memórias. Os álbuns que você colecionou na sua vida, não físicos necessariamente, mas os álbuns que você tem na alma. E o profeta, quando olhou para a situação trágica de Israel, e disse, parece que não tem futuro. Parece que o futuro de Israel está nebuloso, que o horizonte de Israel já não existe mais. Como que eu vou ter esperança? Eu vou trazer a minha memória. Eu vou buscar lá no fundo do armário, ou como diz o Chico Buarque, na posta restante. Eu vou buscar lá no fundo da minha memória os eventos que eu vivi, os gestos que eu experimentei de gratidão, os pequenos gestos de delicadeza que eu vivi, experimentei e vivenciei, as atitudes de doçura, porque é isso que vai me dar esperança. E eu quero dizer, inclusive para você que está aqui hoje e que porventura é ateu, traga à sua memória o que pode lhe dar esperança. Mesmo ateu, porque mesmo os ateus devem gratidão ao universo. Tanta gratuidade está espalhada pela vida, tanta gratuidade espalhada pela Via Láctea, e nós que somos mínimos, um planetinha qualquer, perdido nessa vastidão cósmica, somos conscientes dessa gratuidade. Seja grato. Traga à memória o que pode lhe trazer esperança. Por quê? Porque Deus está comprometido em não ser rigoroso conosco. Deus está comprometido em não ser rigoroso conosco. Eu esperava, se fosse uma igreja pentecostal, vocês explodirem em glória a Deus e aleluia, mas tudo bem. Deus se comprometeu não ser rigoroso conosco. O profeta disse assim, eu quero trazer esperança. Primeira coisa, eu vou trazer as minhas memórias do álbum, que eu guardei no meu coração. A segunda coisa que eu vou fazer para ter esperança é me lembrar
de que é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. E aqui eu sei que eu estou na contramão da maioria dos pastores, que falam de um Deus rigorosíssimo. Vou na contramão da maioria dos rabinos, que falam do cumprimento rigoroso da Torá. Vou na contramão de muitos católicos romanos, que falam do pecado como não errar o alvo. Deus sabe. E aí o profeta diz assim: eu dou graças a Deus, porque devido ao seu grande amor, nós não somos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O que quer dizer as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Que Deus tem um compromisso em não ser rigoroso conosco. Por quê que Deus não é rigoroso conosco? Porque Deus sabe dos perigos de viver. E olha que eu estou usando o substantivo aqui no plural, perigos. Porque os perigos de viver são muitos. Viver não é fácil. Eu até já escrevi um texto. Viver não é para amadores. Viver não é para amadores. E aí é que está a dificuldade. Todo mundo é amador na arte de viver. Todos nós somos amadores na arte de viver. E a gente tropeça, cai, faz besteira. Quem aqui nessa sala não tem na sua vida um evento que você morre de vergonha? Que você diz, mas que burro que eu fui. Quem aqui não tem algo que você é constrangido? E que você diz assim, pastor, se tem uma promessa na Bíblia que eu quero me agarrar com ela, é aquela que Deus joga no mar do esquecimento as besteiras que a gente fez. Eu quero esse versículo para mim. Deus joga para mim no mar do esquecimento. Então vejam, viver é complicado. E Deus não quer ser rigoroso conosco quando a gente tiver que enfrentar os perigos de viver. Deus não quer. Porque senão nenhum de nós sobreviveria. Nós seríamos consumidos. O texto diz isso. O convite do profeta é: povo, nas nossas inadequações, na nossa precariedade, vamos enfrentar a vida. Mesmo sabendo que ninguém aqui é super-homem, mesmo sabendo que ninguém aqui é Atlas, que carrega o mundo nas costas, mesmo ninguém aqui sendo um Hércules, mesmo nenhum de nós aqui sendo um titã, mesmo nenhum de nós aqui sendo um ser angelical, mesmo nós, na nossa precariedade que somos, vamos enfrentar a vida. Por quê? Porque nos nossos erros e nos nossos acertos, nas nossas tropeçadas, muitas vezes bobagens que a gente fez, nós podemos enfrentar a vida com uma certeza: Deus não vai desistir de nós. Deus não vai desistir de você, meu amigo. Deus não vai desistir de você, minha amiga. Por isso, o que é a esperança? Esperança é uma determinação de lutar, ou de continuar lutando, mesmo quando nós não tivermos mais força alguma para o próximo passo. E essa é a esperança, da gente dizer, não, eu vou continuar, vou dar mais um passo, eu vou à frente, porque
esperança não é esperar o melhor. Esperança, para ela, basta você não se contentar com o pior. Esperança não é esperar o melhor. Para a esperança, basta você não se acomodar ao pior. Porque a esperança é uma força dentro da gente, que transforma a resignação, baixa autoestima, em determinação. Esperança não necessariamente prevê dias melhores. Esperança nos deixa com vontade de seguir adiante, mesmo quando o quadro é tenebroso e ruim. Por isso Deus se compromete com a nossa ressurreição diária. Você tem uma verdade cristã que é básica, é a da ressurreição. Paulo diz, se a gente não tiver ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas o problema nosso cristão, da maioria dos cristãos, é que a gente joga essa ideia de ressurreição para depois da morte. Acontece que você está morrendo todo dia. Quem aqui não experimentou mortes em 2015? E Deus se compromete, nos nossos processos de morte, de nos ajudar a nos reinventar. A gente se reinventar na morte. Teve gente aqui, que está aqui nesse auditório hoje, que perdeu o marido. Esse casamento acabou. Isso foi uma morte. Teve gente que o casamento acabou porque a pessoa morreu mesmo, literalmente, foi enterrada. Mas teve gente que o casamento acabou, não porque o outro morreu, mas porque foi abandonado ou abandonada. E o desafio, eu lembro que a gente teve sempre, eu aprendi esse conceito, quando uma senhora que era da nossa igreja aqui, da Bethesda, foi atropelada por um ônibus e perdeu uma perna. O motorista, ela estava no ponto de ônibus, o motorista, ou ela desceu a guia, muito próximo do ônibus, o ônibus vinha passando, e o motorista não viu, passou por cima da perna dela, esmagou a perna e ela perdeu uma perna. E aí eu tive uma conversa com ela, depois que ela perdeu a perna. Aí eu pensei, o que é ressurreição para essa mulher? É eu pedir a Deus para a perna dela crescer de volta? Não. O que é ressurreição para essa mulher? Para ela experimentar a ressurreição, primeiro, ela tem que se conscientizar que a perna está perdida. Que não tem mais jeito, perdeu a perna. Para ela experimentar a ressurreição, ela tem que, na consciência de que perdeu a perna, se reinventar como pessoa, renascer como pessoa, na nova condição dela de ser uma mulher sem perna. Teve gente aqui que perdeu a visão. Ficou cega. Uma irmã nossa aqui do nosso lado. Perdeu a visão. Como que ela vai renascer para a vida agora cega? Primeiro, ela tem que admitir que está cega. Quando admite que está cega, ela tem que se reinventar como mulher na cegueira. Teve gente que perdeu os rins. Teve gente que perdeu a juventude. Prometo domingo que vem vir com uma calça vermelha que minha mulher me deu de presente. É linda. Uma calça vermelha, transada assim, bonita, charmosa. Minha mulher e minha irmã
Insistiram para eu comprar. Não, está na moda, está na moda. Eu vim com a calça vermelha aí faz uns domingos, e minha neta, Gabriela, entrou no carro e disse assim: eu já sei, vô, por que você está com essa calça vermelha? Crise dos 60. Perdeu a juventude e não admite. Olha que sinistro. Como que eu me reinvento como homem? Me olhando no espelho e dizendo: Ricardo, você não é mais um tremendão. Você é um avô. Reinvente-se admitindo que você não é mais um adolescente e se reinvente como homem nessa fase de vida que você tem. Reinvente-se como pessoa na realidade que você vive. Há perdas que são irreparáveis. Resta-nos em cada uma delas nos reinventar, renascer, ressuscitar. E o profeta diz: olha, a situação de Israel nunca mais vai ser a mesma. Não foi e nunca mais foi. Depois que Israel se dividiu em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, nunca mais Israel, nunca, até o dia de hoje, nunca mais Israel foi o mesmo. O que é que compete a Israel nessa nova realidade que ele tem de mundo? Se reinventar. Por isso é que às vezes eu me incompatibilizo com algumas pessoas que dizem assim para mim: ah, pastor, nós temos que voltar para a igreja primitiva. Não pode. A igreja primitiva já não existe mais. Não existe querer voltar à igreja primitiva. Não, a igreja certa é a igreja de Atos dos Apóstolos. Não, não é. Porque se a gente conseguisse teletransportar a igreja dos Atos dos Apóstolos para os dias de hoje, seria um caos. Porque eles são filhos da sua época, eles são próprios daquela cultura, eles são próprios daquele mundo e daquele jeito de ver o mundo. Para que a igreja seja igreja, nós temos que entender que algumas coisas já se foram e nós temos que nos reinventar como povo de Deus para esta geração, para os desafios desse tempo e para os desafios desta hora. E você tem que aprender a se reinventar. Não adianta querer: ah, eu quero que a minha família seja como foi a da mamãe, a do papai, eu quero que os meus filhos sejam criados como minha avó me criou. Não vai acontecer isso nunca, porque você tem que se reinventar para o tempo que você está vivendo. E Deus se compromete de nos fazer ressuscitar na realidade que nós estamos vivendo. Aleluia!